Oiê, minha gente! Tudo às claras no ar, quadro no canal respondendo perguntinhas de vocês. Gostei de ver, hein? Muitas perguntas enviadas e muitas interessantes. A gente vai falar muito sobre o Bahia. Eu já vou começar respondendo perguntas sobre ser ou não a melhor SAF do Brasil. A gente vai falar, obviamente, também de futebol europeu, de PSG. Tem gente querendo saber um pouco mais e falar um pouco mais de seleção brasileira. No Neymar hipotético, será que tem gente aqui na França sentindo falta do jogador? Tem muita coisa pra gente responder. Então, vem comigo, já deixa o like por aqui, se inscreve no canal Hype, se você gosta, e pode também dar esse apoio aqui. E os comentários, já falei pra vocês várias vezes, que em termos de debate, é o lugar que eu mais gosto de conversar com vocês. No fim das contas, também, qual é a graça da gente ter um monte de rede social se a gente não pode conversar com as pessoas que acompanham a gente, né? Que conversam com a gente. Então, deixa aqui seu comentário sobre algumas das respostas e eu tô sempre lendo e discutindo com vocês. Vou começar respondendo a pergunta da Arara do CT do Bahia. Eu adoro este personagem, esta entidade que é a Arara que mora no CT do Bahia, que em breve, inclusive, estará de mudança. Afinal, o Bahia terá um novo CT em cerca de 3 anos e um CT maravilhoso, não é mesmo? E isso tem tudo a ver com a pergunta que a Arara do CT do Bahia me faz, que é: você acha que o Bahia é a única boa SAF do Brasil, considerando apenas as séries A e B do Brasileirão? Eu não sei se é a única boa SAF, tá? Mas na minha opinião, nos meus critérios, eu vou falar obviamente sobre isso, o Bahia tem a melhor SAF do Brasil. E aí, deixando muito claro, os meus critérios não necessariamente são os mesmos critérios de outros torcedores. Eu tenho certeza que se o critério do torcedor for título e crescimento imediato, a nossa opinião não será igual, porque os critérios não são iguais. Para mim, os critérios que eu utilizo quando eu penso numa SAF, eu penso muito mais em sustentabilidade e responsabilidade para se manter protagonista, e no caso do Bahia, primeiro se tornar e depois se manter, porque não estamos falando de um clube que já disputava Libertadores, que vira e mexe conquistava ali um título nacional, nem que fosse uma Copa do Brasil, e a maioria das equipes hoje que a gente tem como SAF e que muita gente debate são equipes que já faziam parte desta prateleira de protagonismo. E aí, claro que a gente vai falar, mas o Cruzeiro há não sei quanto tempo que não era campeão brasileiro. Tá, mas estava lá sendo Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, tá lá na Libertadores toda hora. O Botafogo, antes de ser campeão brasileiro e vencer a Libertadores, também estava lá disputando Libertadores. E a gente tinha um Bahia que estava em outra prateleira nesse sentido, que não disputava nem sequer uma Libertadores há mais de 3 décadas, que não figurava, por exemplo, nem na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros colocados há o quê? 20 anos, talvez? Então, assim, nesse sentido, eu acho que tem uma diferença grande para o Bahia de primeiro voltar, de certa forma, né, essa prateleira, porque obviamente estamos falando de uma das equipes mais tradicionais do Brasil, mas se manter de uma forma sustentável neste protagonismo, o que significa, na minha opinião, que em algum momento um modelo sustentável, um modelo responsável, é um modelo que vai trazer títulos, ainda que não traga títulos de relevância, né, nos primeiros anos. Eu tô ok com isso, porque eu entendo que o futebol, e aí por isso que para mim a SAF do Bahia é a melhor, é que quando eu penso, e eu não preciso nem pensar daqui a 20, 30 anos não, tá? Mas você pode fazer o exercício parecido. Vamos pensar daqui a 10 anos. A gente consegue confiar, e aí existe um risco? Claro que existe, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos, mas o risco do Group City daqui a 10 anos ter uma estabilidade muito parecida com o que a gente tem hoje é um risco assim que quase não existe do City não ter essa mesma estabilidade. A gente consegue imaginar que em 10 anos o Grupo City
estará num patamar, numa organização, numa solidez muito parecida com a que tem hoje. E isso significa que o Bahia estará numa organização, né, ali num ciclo de desenvolvimento e de solidez que eu confio no Grupo City. E repito, gente, é óbvio que, no fim das contas, o torcedor, eu como torcedora, e o que faz o objetivo do futebol é gol e é título. Claro, o objetivo do futebol, o objetivo das grandes equipes não é terminar na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, no sentido de você almejar sempre ser campeão, né? Isso é óbvio. Então, é claro que a ponta final, o desejo final vai ser sempre ser campeão. Mas o título, para mim, é uma consequência e ele é mais fácil a existir, é uma consequência mais natural se todo o resto estiver organizado, não é mesmo? Então, quando a gente pensa em responsabilidade e não apenas no imediatismo, nos meus critérios, o Bahia tem a melhor SAF do Brasil. Olha só, por exemplo, nos meus critérios, o Botafogo já foi embora, porque hoje é uma equipe que está em recuperação judicial, uma crise financeira gigantesca, que eu não consigo dizer onde estará o Botafogo daqui a 10 anos. Não consigo dizer onde o Vasco estará daqui a 10 anos. Não consigo dizer onde a SAF do Cruzeiro estará daqui a 10 anos. Eu confio que o Grupo City daqui a 10 anos, e eu posso fazer o exercício de mais anos, de daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, que eu ainda estarei viva, ainda vou querer estar vendo é horrível. Ainda quero ver o Bahia protagonista e brigando por títulos e sendo campeão aqui e ali. Eu consigo ver o Bahia nesse lugar, o Grupo City nesse lugar. Eu não consigo ver no sentido de que eu não confio. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode não dar certo essa SAF, vir uma SAF depois, pode acontecer outros caminhos, e daqui a 20 anos o Cruzeiro está maravilhosamente bem. Mas eu não consigo confiar que o Cruzeiro, daqui a 20 anos, essa SAF estará maravilhosa para o Cruzeiro. Então, nesse sentido, repito, não consigo confiar na do Cruzeiro, não consigo confiar na do Vasco, que mais? Atlético Mineiro. E assim, significa que a do Bahia, repito, Arara, do CT do Bahia, é a única SAF boa? Não. Talvez a SAF do Cruzeiro, que está aí pagando, aparentemente, tem dívida, mas está pagando as dívidas, daqui a 15 anos, quando terminar de pagar as dívidas, que é mais ou menos a estimativa que se fala, talvez funcione bem. Talvez daqui a 2 anos eles repensem um pouco um caminho mais de responsabilidade, de sustentabilidade, que mude a rota. Mas eu não consigo confiar nisso, eu não consigo dizer que isso vai acontecer. No caso do Bahia, a gente sabe que essa é uma decisão do Grupo City quando chega no Bahia, né? Porque a decisão inicial foi quitar as dívidas foram quitadas, e o caminho é de ser um clube sustentável. Não é ainda, então o Bahia ainda tem déficit, né? Ele não recolhe mais, ele não tem mais receitas do que ele gasta, mas do primeiro ano para o segundo ano, o Bahia tem um crescimento de receita de 25%, do segundo ano para o terceiro ano tem um crescimento de receita de 40%, e, obviamente, o planejamento é um Bahia sustentável e, com isso, um Bahia que esteja sempre brigando por títulos. Pode passar 3, 4 anos sem títulos? Sim, e aí estou falando de títulos de relevância. É o mais normal, porque estamos falando de um futebol muito competitivo. Mas eu consigo hoje visualizar que daqui a 20 anos eu terei 60 e poucos anos, eu ainda estarei vendo o Bahia em campo, sendo protagonista e existindo. Se eu sou torcedora do Botafogo nesse momento, eu estou desesperada. Então, assim, valeu a pena a forma como o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores? Para alguns torcedores, sim. Nos critérios de alguns torcedores, sim. No meu critério, e aí, obviamente, aqui eu estou dando a minha opinião, não posso dar a opinião de outra pessoa, eu não quero que o Bahia faça dessa forma. Eu prefiro, eu assino, eu, inclusive, apoiei
e votei na SAF do Bahia tendo isso em mente e entendendo que essa era a proposta. Então, eu vou um pouco por aí. Não é o único caminho, né? A gente está vendo, por exemplo, o Flamengo, que não é SAF e que é uma equipe que hoje, assim, diminui cada vez, assim, suas receitas só aumentam, a dívida só diminui e que consegue, mesmo fazendo, né, grandes contratações, ainda ser uma equipe minimamente, eu não sei detalhes da parte financeira do Flamengo, mas eu sei que não é o caos que a gente está vendo em SAF de Vasco, enfim, de outras, do Botafogo, por exemplo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu não vou falar aqui sobre as dívidas e nem vou entrar em detalhes dessas SAFs que eu não tenho conhecimento, mas a gente vê um tipo de gasto que é analisado pelos economistas, enfim, por pessoas que têm mais condição do que eu, são decisões analisadas como não sustentáveis a longo prazo. Então, tenho questões com isso aí. Então, respondido. Pergunta ainda sobre o Bahia, Neilson.Souza, 543. Acredita no título brasileiro do Bahia nos próximos 3 anos? Brasileiro? Eu não acredito ainda no sentido de que, assim, eu não acho que vai acontecer. Acredito no sentido torcedor passional? Sim. Mas eu não acredito que vai vir um título brasileiro nos próximos 3 anos. Eu diria, e aí tem muitas perguntas aqui sobre onde eu acho que o Bahia pode chegar, objetivos maiores e etc. Eu acho que um objetivo hoje muito mais palpável é uma Copa do Brasil nos próximos 3 anos. O que seria lindo. É um título inédito, é um título nacional e é um título, inclusive, que traz muita emoção, né? Porque, obviamente, ele tem um mata-mata diferente. Então, ele tem um mata-mata. Então, eu acho que é muito mais realista a gente pensar nos próximos 3 anos em um título de Copa do Brasil do que num título de Campeonato Brasileiro. E Copa do Brasil, para mim, ela é bem realista a gente pensar que neste ano pode vir, que no próximo ano pode vir. Se a gente encaixa aqui e ali, por exemplo, os 2 novos reforços que chegaram resolvem problemas de elenco, e vou falar ainda sobre contratação, mas para mim é um título realista. Somos favoritos ao título da Copa do Brasil? Não. Mas é um título muito mais realista, na minha opinião, do que um de campeonato brasileiro. Uma rapidinha aqui sobre vida de correspondente, depois a gente volta para Bahia. Ainda tem mais coisa também sobre Liga dos Campeões para vocês que estão aí. Inclusive, like aqui, hein? Não esquece. O Chico Mandu, underline 14. Você foi correspondente por muitos anos do Cautio. Tá sendo difícil a adaptação na França? Vai completar este mês, inclusive, 3 anos que eu tô aqui em Paris, depois de 6 anos na Itália. Eu já falei algumas vezes, a adaptação na Itália foi muito mais fácil. Primeiro porque foi uma decisão muito, assim, planejada e muito desejada de ir para a Itália, né? De sair do Brasil e ir para a Itália. Então isso faz com que a gente chegue no lugar com a mente muito mais aberta e com um comportamento muito mais disposto a se adaptar. E a Itália é um lugar mais fácil de se adaptar. Eu acho que se a gente pensa aqui em Espanha, Portugal não porque tem um idioma, mas Espanha, França, Itália, Inglaterra, se a gente for ainda mais Alemanha, Bélgica, Holanda, de todos esses, eu acho que a Itália é o país que mais parece com o Brasil. Então, acho que isso facilita a adaptação. A parte de alimentação é algo que às vezes a gente, a gente come qualquer coisa e tal, mas faz diferença no dia a dia. A alimentação italiana é muito mais próxima do que eu gosto no dia a dia, então isso não só em qualidade de vida, mas facilitava muito, né? Então, obviamente, me dava qualidade de vida, e é um país mais barato, em geral, e Turim, obviamente, onde eu morava, era uma cidade, no caso de Turim, mais barata do que aqui em Paris. Então, foi uma adaptação muito mais fácil. Aqui em Paris, foi uma adaptação muito mais difícil. Eu hoje me considero adaptada, mas ainda tem processos, sabe? Não é aquela coisa de que
tá tudo tranquilo e resolvido. Não, ainda tem coisas que eu estou adaptada, mas que eu preferia que não fosse assim. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com a alimentação aqui, eu gosto menos. E aí, gente, em casa, obviamente, que eu cozinho o que eu quero, né? Mas, e tem comida de todos os lugares aqui, tem restaurante, inclusive, do mundo inteiro, muito mais do que Turim. Mas é o tipo de cultura, né? Assim, a disponibilidade, para mim, faz uma diferença. Itália e Turim são cidades, e em geral, o país é um país mais ensolarado. Aqui em Paris tem muita dificuldade com a falta do sol. Então, tenho mais dificuldade. Apesar de que profissionalmente foi muito bom, tá? Profissionalmente. E aí tem aquela coisa, né? Eu vim pra cá por uma decisão profissional, por uma decisão, claro que em conjunto com a TNT, mas com um passo inicial da TNT, né? Um desejo inicial da TNT, e é diferente de ter sido um desejo meu, como foi o desejo meu para a Itália. Aqui foi muito mais uma movimentação de trabalho, né? Do meu trabalho, de eu ser transferida, do que eu querer fazer a movimentação. Então, isso dificulta um pouco mais, né? Porque você tem mais dificuldade de largar o que você tinha antes. Minha qualidade de vida em Turim é melhor do que uma qualidade de vida em Paris. Meu poder de compra sobrava muito mais no fim do mês em Turim do que aqui em Paris, porque é uma cidade cara, é a cidade mais visitada do mundo. Então tem problemas de cidade grande, de centros urbanos, que Turim não tinha. Então, ainda... Eu estou adaptada, mas eu não digo que, nossa, quero morar o resto da minha vida aqui e me encontrei aqui. Não. E na Itália eu tinha uma sensação mais parecida sobre isso. José Fernandes 260, você acha que Del até o fim de 2026 estará pronto para ser o 9 titular? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu defendi aqui muito o cuidado com a utilização da base, né? Que, assim, para mim o planejamento, eu entendo a pressa da gente querer ver um garoto de 17 anos que estava assim, se destacando muito em seleção brasileira, na base do Bahia, e a gente querendo gol, e a gente querendo que o Del fosse mais utilizado. Eu entendo tudo isso, mas eu tinha muito cuidado, até pelas informações que a gente tinha do próprio Bahia, né, no sentido de treinamento, né, de como o Del estava no dia a dia do clube, como que ele era testado. Então eu tinha total noção da perspectiva, assim, do talento do Del né, e assim, de uma promessa, mas eu achava que ele estava menos pronto do que ele está. Então, o que é ótimo, por um lado, porque, quer dizer, na verdade só tem um lado bom, acho que não tem lado ruim. Acho que eu estava muito mais cautelosa com o fato dele estar pronto do que, de fato, eu não acho ainda que ele está 100% pronto. A gente vê claramente que tem ali ainda uma parte de evolução física que ele vai precisar ter. É diferente jogar Campeonato Brasileiro, 90 minutos, a gente vê uma diferença, né, ao longo das partidas, da partida, na verdade, dos minutos, mas ele me parece mais pronto do que eu imaginava. O Bahia, para mim, ainda precisa de um camisa 9. Se a gente pensa em títulos maiores, para mim, precisa de uma contratação pontual, e por mais, as principais para mim, tem pergunta aqui sobre mercado do Bahia, né? Para mim seria esse centroavante que a gente está esperando, vem, não vem, só vem no meio do ano, então vai vir um tampão até lá. Eu vou falar mais sobre o mercado depois, mas eu acho que vai depender um pouco do mercado para a gente entender se o Del vai ser o 9 titular no final do ano, mas eu acho que é um ano de muita evolução para o Del. A gente pode ter um jogador assim, que de fato mude de patamar em um ano. E será que ele estará pronto para ser o 9 titular? Talvez para ser mais titular, assim, no sentido de ser considerado num revezamento um jogador não como, hoje vamos usar o Del. Não, ele ser de fato um dos jogadores ali do time mais utilizado, né? Mas eu não sei ainda se um garoto de 18 anos estará pronto em um ano para ser o titular de uma equipe que quer brigar por título de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Eu não sei, tá, gente? Não tô dizendo que não vai ser, não.
Porque, inclusive, repito, esse mês de janeiro, ele me surpreendeu. Achei que o Del, o nível dele de evolução e de maturidade para campeonato brasileiro, eu achava que ele estava um passinho atrás. E ele está uns passinhos na frente. Então, quem sabe? Professor underline Eliabe, o que você está achando da situação de Cauli? Gente, assim, primeiro, eu estou bastante frustrada com a situação do Cauli. Eu era, assim... Na verdade, sou apaixonada pelo Cauli de 2023. Gente, o Cauli de 2023, assim, era um jogador que a gente falava que deveria estar na seleção. Era, assim, o toque de magia do Bahia de 2023. E ele sumiu neste sentido de protagonismo em 24 e 25. Sim, o Bahia tomou decisões de contratação e de estilo de jogo que não beneficiaram o Cauli, a gente entende isso, mas é frustrante que a gente tenha um jogador que tenha tido um ano tão bom, com um time e um elenco tão abaixo do que a gente tem hoje. Se a gente pega o Bahia de 2023 e o Bahia de 2025, ou o Bahia, por exemplo, que está iniciando agora 2026, o nosso elenco melhorou e o nosso melhor jogador de 2023 não é nem titular. Então, é um pouco frustrante. Eu imaginava uma evolução do Cauli completamente diferente. E aí eu não acho que é uma coisa só do Cauli, eu não acho que é o Cauli que, nossa, estagnou e decidiu que não vai melhorar, é o individual, foi um ano apenas único, né? Aquele pico e depois, na verdade, o Cauli de verdade é o de 24 e 25. E antes dele chegar do Bahia, eu confesso que eu não acompanhava o Cauli. Então, tem muita frustração disso, mas eu não acho que é só algo individual. Tem decisões do clube, decisões de Rogério Ceni que fizeram com que ele deixasse de ser esse jogador, uma questão de posicionamento, entendo, e que foram decisões que talvez tenham sido melhores para o clube, mas piores para o Cauli. Então, hoje, 24 eu super acreditava no Cauli, 25 eu ainda acreditava no Cauli. Eu acho que agora ele é um jogador que pode ser útil, mas que definitivamente não é indispensável e que me parece em fim de ciclo. Eu, Clara Albuquerque, se eu recebo uma boa proposta, e aí não é qualquer proposta, tá, gente? O Bahia hoje não está desesperado para vender um jogador reserva. O Bahia hoje não precisa fazer qualquer negócio para se livrar de um jogador reserva porque precisa de dinheiro, porque o Bahia não precisa disso. Então, não é por qualquer negociação, mas eu gostaria, assim, faria um esforço para ter uma boa proposta por Cauli, porque eu acho que ele chegou num fim de ciclo. Se ele continuar, para mim, acho que ele pode continuar sendo útil aqui e ali, mas não como a gente imaginava, daquele Cauli de 2023, mas eu acho que seria o melhor até para o próprio Cauli, porque eu acho que o Cauli, ele precisa de um novo estímulo, ele precisa de um novo lugar, e eu acho que ele precisa de um lugar, inclusive, onde ele tenha, não sei se ele vai conseguir uma garantia, né? Talvez, inclusive, ele precise baixar de prateleira de clube, né? Mas para ele ser um jogador que tenha mais protagonismo, que o time jogue um pouco mais para ele, que ele seja o dono, o regente do meio-campo, se a gente pensar em posicionamento, porque esse lugar no Bahia não existe mais, né? As decisões, enfim, de contratação, a chegada do Everton Ribeiro, a forma como o Bahia joga, o Cauli deixou de ser uma peça de prioridade. E eu acho que talvez ele precisa ir para um time em que ele seja uma peça, em termos de sistema de jogo mesmo, de prioridade, para voltar um pouco, sei lá, ter mais minutos, ter mais momentos daquele Cauli de 2023. Mas, repito, não é qualquer proposta, não. Não aceito qualquer coisa, porque é um jogador que pertence ao Bahia, que eu ainda acho que pode fazer parte de elenco e de ser útil em elenco, e o Bahia não tá precisando vender um jogador reserva porque precisa de caixa ou sei lá o quê. Então, eu iria um pouco por aí. Mas, assim, o meu principal sentimento em relação a Cauli é de frustração. Realmente de frustração. Perguntas aqui sobre seleção brasileira, hein? Observatório SBF tá sempre por aqui. Inclusive, um beijo não só para o Observatório, mas para muita gente que mandou mensagem só dizendo que admira meu trabalho e etc. Inclusive, continuem fazendo isso, não só porque é ótimo ler, mas porque quando vocês fazem isso lá no Instagram, respondendo
mandando perguntas ou só mandando uma frase, ou nem que seja um BBMP na caixinha de perguntas, aumenta o engajamento e eu agradeço. Gostaria de notícias e opiniões dos selecionáveis brasileiros do futebol francês e italiano. A gente tem pouquíssimos do futebol italiano. Separei aqui 2 que, para mim, tem chances de estar na Copa. Um deles está sendo convocado pelo Ancelotti. Outro não está sendo, mas que eu acho que merece. Estamos falando de Wesley da Roma. Eu acho que o Wesley tem um ponto muito positivo ao lado dele, que é uma questão de concorrência. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de dizer quem que são os nossos laterais titulares. Infelizmente, uma ótima opção que o Ancelotti tinha achado, que era o Militão para lateral, para poder, inclusive, manter o Gabriel e o Marquinhos na zaga, teve uma lesão. Ele não volta para a convocação de março. Então, a gente teria o Militão para a Copa, mas sem ter jogado tanto assim nessa posição. Então, é uma pena, mas talvez seja a solução. E aí, o Wesley ganha pontos no sentido de que quem seria, não é mesmo? E aí a gente vai já para os selecionáveis da França, porque inclusive envolve justamente as laterais. Mas são posições em aberto, para mim, muito em aberto. Porque são posições que ninguém chega e diz, opa, essa vaga é minha, sou titular da seleção e estou aqui nesse recorte de, sei lá, um ano, jogando muito bem, voando e não posso ser questionado. Não existe esse jogador nas laterais. E ainda fechando na Itália, para mim, o outro jogador que merece uma vaga, pelo menos ser chamado em março, é o Bremer. Quando o Bremer se lesiona na outra temporada, né? E aí ele fica um ano praticamente fora. Para mim, ele era o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Ele volta agora, né? Nessa temporada. Deixa eu ver até quando foi que o Bremer voltou. E ele começa a ter uma sequência, porque, obviamente, né? Não basta apenas voltar a jogar, precisa ter uma sequência importante. E ele vem fazendo boas partidas na Juventus. Acho que é um jogador que, assim, tinha potencial para realmente ser titular de seleção brasileira, brigar por titularidade de seleção brasileira. Ele tem agora, nessa temporada, uma boa sequência de pelo menos aqui, uns 10 jogos ou até mais. Ele volta ele tem jogos em agosto e setembro, aí ele tem uma lesão de novo, e aí ele volta em outubro. E aí ele volta em dezembro, exatamente isso. E aí ele volta em dezembro e aí ele tem uma boa sequência, com boas partidas. As últimas 2 partidas do Bremer são, assim, muito, muito boas. Contra o Parma, o último jogo da Juventus foi um 4-1, que o Bremer faz 2 gols de cabeça. Inclusive se torna, desde que ele chegou na Juventus, tem o quê? 6 temporadas, acho que é isso, o zagueiro com mais gols de cabeça. São 15 gols de cabeça entre todas as ligas, as principais ligas, né? Então, por exemplo, ele passa tanto o Van Dijk quanto o Gabriel Magalhães. Os dois têm 14 gols de cabeça desde as últimas 6 temporadas, né? E o Bremer tem 15. Então, foi muito boa partida. E o jogo contra o Mônaco também, apesar da Juventus não ter vencido, foi um 0-0 pela Liga dos Campeões, que o Bremer foi muito bem. Para mim, o Bremer merece, tá? Uma convocação. E aí, vamos ver. Se o Militão vai para vaga de lateral, abre mais uma vaga para zagueiro, e aí a gente pode ter o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, o Bremer e, quem sabe, por exemplo, o Alexandro do Lille, que eu acho que é um jogador que o Ancelotti vai chamar agora em março, e para mim tem grandes chances de estar na Copa do Mundo. Na última convocação de defensores foi o Fabrício Bruno, também do Cruzeiro. Claro Albuquerque, não levaria o Fabrício Bruno e levaria, por exemplo, o Bremer. Não levaria o Fabrício Bruno e levaria, por exemplo, o Alexandro, do Lille. E então, para mim, essa vaga aí tá em aberta. Então, tá aberta, né? Tá em aberto ou está aberta. Então, vamos ver se isso acontece. E aí, da França, eu falei aqui do Alexandro, que eu acho que é um jogador que vai entrar em março e que tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo, do Lille. Ele teve uma lesão. Ele teve só minutos agora nas últimas 2 partidas. Ele participou de 2 jogos, acho que não foram 2 jogos seguidos, mas ele ainda tá voltando de lesão, então tem aí pelo menos uns 15 dias, né? E o Lille passa por um momento muito ruim. Então,
tem isso contra o Alexandro, mas ele já fazia parte desse grupo, né? Então, talvez ele tenha um passinho aí na frente, por exemplo, em relação ao Bremer, que nunca esteve nas convocações do Ancelotti. E aí, daqui, a gente tem o Marquinhos, que para mim está na Copa, e eu sei que não é a melhor temporada do Marquinhos, mas ainda assim é um jogador que tem uma liderança, que tem uma importância e que é muito bom, tá? Eu sei que tem questionamentos e eu não vou dizer aqui que o Marquinhos faz a melhor temporada da carreira dele, mas é um jogador que merece e, na minha opinião, vai estar na Copa, assim, é inquestionável. Ele estar na Copa, né? Não que ele seja absolutamente inquestionável. E aí a gente tem os laterais do Mônaco, né? O Caio Henrique e o Wanderson, que para mim são dois jogadores que estão aí na briga. O Caio Henrique, eu acho que vai. Ele tem sido constantemente chamado, ele é uma constante nas convocações do Ancelotti, mas eu gostaria muito de ver o Luciano Juba tendo, de fato, uma chance na seleção brasileira e não apenas sendo chamado e não entrado em campo, porque para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro e, para mim, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro tem que estar na seleção. Então, eu espero que o Juba ganhe mais chances, que ele faça agora um início de temporada que é mais curto, né? Porque, obviamente, o primeiro mês foi um primeiro mês de janeiro com... Na verdade, um mês até... Tem mais de um mês até a convocação, tá? Isso, tem mais de um mês. Começou o Campeonato Baiano, então nem conta, o Juba nem estava jogando, mas eu espero que ele faça um mês muito bom, porque, para mim, ele merece convocação. Pergunta agora do Gui.Tirelli. O que o futebol ainda te ensina? PS, você é fera. Obrigado, Gui. Sabe o que o futebol ainda me ensina? Que todo mundo tem direito a uma segunda chance. Todo mundo tem direito de correr atrás dos seus sonhos, por mais que seja clichê isso. E desde que eu vim cobrir o PSG, tem uma coisa que eu repito muito. Porque logo que eu chego, eu recebi muita mensagem, enfim, e muita gente mandando a frase, né, de o PSG é uma equipe sem história, o PSG é uma equipe sem alma, o que você vai fazer aí? Eu recebi muito disso aí. E eu defendi muito, e eu aprendi isso com o PSG, de que todo mundo tem direito a fazer sua história, não é mesmo? Todo mundo tem direito de tentar ser maior, de correr atrás dos seus sonhos, né? Não é porque o PSG nunca tinha ganhado uma Liga dos Campeões que ele não tem direito a correr atrás e a sonhar com uma Liga dos Campeões. Foi lá, correu atrás, corrigiu erros e ganhou uma Liga dos Campeões. As pessoas comparam muito o PSG, que é uma equipe de 1970, com equipes centenárias que quase fundaram o futebol. Essas equipes tiveram o direito de construir a sua história. O PSG está tendo agora o direito de construir ele merece o direito de também construir a sua história. É uma história que começa depois, então óbvio que ela é menor do que as equipes que nasceram há 150 anos. É óbvio. Então, eu aprendo muito isso com o futebol, sabe? De que jogadores, clubes, todo mundo tem direito a uma segunda chance, a errar e corrigir rota e a construir sua própria história. Então, um pouquinho por aí, filosofando aqui. Pergunta agora. Essa é boa, do RB Santos 8119, voltando aqui para o Bahia. Você tem alguma promessa para quando o Bahia ganhar algum título de expressão? Eu não sou a pessoa que faz promessa, tipo assim, não vou comer chocolate até o Bahia ser campeão. Não vou comer, sei lá, morango até... Eu não faço isso, nunca fiz promessa na minha vida, não é... Mas eu não tenho uma promessa neste sentido. Mas quando o Bahia for campeão, e vou falar a verdade pra vocês, e talvez isso aconteça antes mesmo, eu não tenho nenhuma tatuagem do Bahia ainda, então em breve eu farei uma tatuagem do Bahia. Eu espero que seja com um título, eu quero muito um motivo logo pra fazer, mas se demorar, provavelmente eu vou fazer essa tatuagem independente de um título de expressão. Mas eu gostaria de casar uma coisa com a outra. Pergunta agora do Danilo Barbosa, muito rapidamente. Você é nascida em Salvador? Sim, nasci em Salvador, no Hospital Jorge Valente, ali na Garibaldi. Quem é de Salvador provavelmente vai saber. Foi ali que eu nasci, 18 de agosto. Rogera Príncipe.
Você aprendeu a falar todos aqueles idiomas meio que ao mesmo tempo ou teve uma ordem? Sim e não. Vamos lá. Eu falo, além do português, obviamente, eu falo inglês, francês, italiano e espanhol. E eu fiz muitos anos de russo, mas eu já falei pra vocês aqui, eu não considero que eu falo russo. Eu não consigo ter uma conversa em russo. Eu consigo falar frases, eu consigo contar, eu consigo falar, entrar num lugar, dizer quem eu sou, perguntar onde é o banheiro, ler um cardápio. Eu consigo o básico, mas eu não consigo ter uma conversa. Além do quem é você, tudo bem, pra onde você vai, não consigo. Então, pra mim, eu não falo russo. Então, o inglês, a ordem foi mais ou menos assim: inglês, francês, espanhol, italiano. Só que todas elas, em algum momento, estiveram juntas, né? Eu aprendi ao mesmo tempo. O inglês foi um que eu comecei sozinho, mas depois, quando eu comecei a francês, eu ainda fazia inglês. Quando eu comecei a fazer aula de espanhol, eu ainda fazia aula de francês. E quando eu comecei a fazer aula de italiano, eu ainda fazia aula de espanhol. Então, em algum momento, todas elas coincidiram praticamente. Mas eu tive um privilégio muito grande de ter morado em países de todos esses idiomas, né? Então, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Quando eu tinha 20 anos, eu fui morar na Espanha. Aí eu já fazia aulas de francês e de italiano, mas eu não tinha morado nos países. E aí, há 9 anos eu vim morar na Itália e há 3 anos eu vim morar na França. Então, obviamente que a fluência só veio mesmo depois de morar nos países. Miguel Costa, underline 29, underline, clube europeu aleatório que tens mais empatia. Um abraço de Portugal. Então, eu tenho 2 clubes que eu sempre gostei, assim, muito. O primeiro deles, na verdade, 3. O primeiro clube europeu que eu gosto, assim, aleatório, é o Manchester United. E aí estamos falando lá de o quê? Anos 2000, talvez? Deixa eu ver. Por aí, viu? Por aí. Final de década de 90, talvez. Depois o Barcelona, por conta do Guardiola. E depois a Juventus, especialmente, não necessariamente depois, mas era uma simpatia ali e aumentou quando eu fui morar em Turim, por conta do Buffon. Então, são assim, aleatórios são esses, mas não é uma torcida. Eu tenho uma relação muito forte com a Juventus, porque obviamente eu cobri a Juventus diariamente durante 6 anos, então criou ali, eu já tinha uma simpatia e criou algo diferente. Por exemplo, hoje eu torço, entre aspas, muito mais para a Juventus do que para o Barcelona, que antigamente poderia ter sido um pouco mais. Porque não são clubes de coração, né? Então você se aproxima um pouco mais, se distancia um pouco mais. O United, por exemplo, eu torci muito quando eu era... Torci entre aspas. Quando eu era mais nova, e hoje é uma equipe que eu mal acompanho, até porque não tenho tempo, não tá em Liga dos Campeões. E outros que a gente vai se aproximando, né? Por exemplo, eu adoro a Atalanta. A Atalanta às vezes nem tá em Liga dos Campeões e eu quero assistir os jogos da Atalanta. Eu gosto muito da Roma também. E aí a Roma tem uma questão ligada muito à saída do Dybala da Juventus para Roma, porque eu adoro o Dybala. Enfim, então, aleatórios assim, mas se eu tivesse que escolher uma equipe europeia para dizer que é a que eu mais assim torço e simpatizo, é a Juventus, sem nenhuma dúvida. E eu não tenho nenhuma dúvida que tem muito a ver com o fato de eu ter, assim, acompanhado a Juventus durante 6 anos de forma realmente muito próxima. Caleb Amiel. PSG com o mesmo elenco e mesmo técnico, mas não rende como temporada passada. O que explica? Na verdade, a gente tem um PSG que na primeira metade da temporada passada também não rendeu. Também era um PSG com muitos problemas, gente, o PSG na temporada passada quase não classificou entre os 24. O PSG precisava vencer as últimas 3 partidas da fase de liga para classificar entre os 24. Não era para classificar entre os 8 primeiros. Então, o desempenho não é tão diferente assim. O PSG acho que tem o mesmo número de pontos, por exemplo, no campeonato francês que tem este ano, que tinha na temporada passada, neste mesmo momento. A diferença é que o Lens faz uma temporada melhor, então tá mais próximo do PSG. Então, o rendimento não é tão diferente, tá?
A questão é que a gente agora espera do PSG, um PSG que goleou e que humilhou a Inter na final da Liga dos Campeões. Então eu acho que tem uma diferença de expectativa que faz com que o nosso imaginário lembre do PSG da final da Champions e não lembre do PSG que quase ficou fora dos 24 classificados na fase de Liga, 24 de 32 equipes na Liga dos Campeões. Mas assim, o clique do PSG que veio na temporada passada, talvez não veio ainda nessa. Mas eu acredito que ainda pode vir, tá? Porque eu acho que ela tem mais a ver com o momento individual do que desempenho coletivo do time. O primeiro tempo do PSG contra o Newcastle é o PSG da final da Liga dos Campeões. Só que faltou para mim aí o clique individual, a pontaria do Barcola, a pontaria do Dembélé. Então, para mim, faltou um pouquinho mais isso do que o desempenho coletivo. Mas a gente precisa disso para que o PSG, por exemplo, chegue numa final, ou quem sabe aí, seja bicampeão da Liga dos Campeões. LF_Tonelli. Alguém tem saudade do Neymar no PSG? Então, eu falei em frustração, usei essa palavra aqui em outra resposta. Essa é a palavra principal do torcedor do PSG em relação ao Neymar. Não é saudade, é frustração. Porque é muito difícil você achar um torcedor do PSG que não diga, caramba, Neymar era espetacular. Inclusive, por mais que a gente saiba, o Messi está em um lugar e o Neymar está em outro, o Neymar trouxe mais magia e esperança, acho que a palavra era essa, esperança do que o Messi. O Neymar trouxe mais esperança para o PSG. Só que ele não se concretizou aqui. Quando ele jogou, ele foi, na maioria das vezes, esse jogador brilhante, talentoso, mágico, essa coisa que falta hoje, e aí eu acho que não falta só o PSG. Quando a gente vê, por exemplo, hoje a seleção brasileira, e eu escuto muito isso de jornalistas italianos, de jornalistas franceses, de que o Brasil pode até ir muito bem na Copa do Mundo, de que o Brasil tem bons jogadores, querendo ou não. O Brasil é sempre um país de muito talento, mas a gente não tem hoje um jogador tão mágico como foi o Ronaldinho Gaúcho, como seria o Neymar hipotético, porque ele tem isso, mas ele não concretiza isso no sentido de regularidade, e assim, infelizmente não dá para resolver uma Copa do Mundo ou para ser um jogador importante com 5 minutos de magia, né? São 90 minutos de bola rolando e são muitas partidas. Então, o torcedor do PSG não tem saudade, mas ele é muito frustrado que o Neymar, que ele tanto sonhou e que trouxe tanta esperança e que era mágico quando estava em campo, não tenha se concretizado de forma regular. Então, tem essa frustração. A gente, assim, o Neymar, no tempo que ele estava aqui, ele jogou 50% das partidas. As outras 50% ele estava lesionado. Então, assim, é muito frustrante. Então, saudade não é a palavra. Frustração, muita. É um pouco por aí o caminho do Neymar. Rafael, aqui em Paris, no caso. Rafael Underline Vaz. Torcida do PSG é mais torcida do que OM, Olympique de Marseille. Rafael, eu estou querendo muito ir assistir um jogo do Olympique de Marseille. Eu não fui ainda, eu não conheço em loco a torcida do Olympique de Marseille. Então, eu não consigo te responder sobre isso. A torcida do PSG é espetacular, tá? É difícil falar de uma torcida que faz mais barulho. Por exemplo, em Liga dos Campeões, tive momentos assim de Internazionale, de Milan, de... que mais? Estou pensando aqui. Até, assim, por exemplo, a Muralha Amarela, ela é maravilhosa. Inclusive, visualmente, ela é linda. Mas o estádio do Borussia Dortmund não é um estádio que canta 90 minutos, que grita 90 minutos. O do PSG é. Então, tem uma diferença. Por exemplo, a torcida do Liverpool é uma torcida linda, mas também não é uma torcida que canta 90 minutos. Então, hoje, eu juro... Assim, tem muitas torcidas que eu não conheço, tá? Eu, por exemplo, nunca fiz um jogo de torcida de clube na Turquia, né? O único jogo que eu fiz lá é a final, e que, obviamente, são torcedores de PSG e Internazionale. Mas, assim,
do que eu vivo, assim, da minha experiência, eu não sei quem bate a do PSG. Sinceramente, não sei. Mais pergunta por aqui, alberto.santana.enge, deve ser engenharia, pergunta sobre Bahia. Acredita que o Bahia está muito letárgico nas contratações ou está no ritmo certo? Eu não acho que está letárgico, eu acho que o ritmo está certo, o que não significa que não tenha falhas e que não tenha problemas. Primeiro, o Bahia mantém o seu time titular de 25 para 26. Primeiro que isso é um luxo no futebol brasileiro. E o Bahia mantém. E as contratações do Bahia são pontuais. As contratações pontuais, para mim, eu não esperava 5, 6 contratações. Eu esperava 3, no máximo 4 contratações do Bahia. A gente teve 2 contratações para posições que a gente entendia que eram necessárias e pontuais, para lateral e um outro atacante de beirada. A gente teve esses 2 jogadores e, inicialmente, num recorte muito pequeno e que daqui a 2 meses eu posso mudar de opinião, mas no recorte inicial são contratações pontuais que vão dar certo, ou que estão dando certo num recorte muito pequeno e que eu espero que continue dando certo. Mas para mim faltou uma contratação e que talvez venha só no meio do ano, ou que venha aí talvez um centroavante tampão. Eu não gosto da história do centroavante tampão, porque eu acho que não é uma questão assim, fácil de você resolver no elenco. Você precisa de um contrato com um jogador que vai ser por empréstimo, para no meio do ano, quando eu trouxer o titular, eu poder não ter esse jogador também no meu elenco. Ou vai ser um jogador que vai ter um custo muito baixo, então, mas aí não é tão garantia assim, então vai tirar espaço de talvez outro da base que eu poderia utilizar um pouco mais. Então, eu tenho algumas questões, tá, com esses jogadores tampões, mas eu entendo que pro elenco talvez você precise realmente, e aí precisa ter uma inteligência muito grande e equilibrar muito o quanto que é importante trazer esse jogador pro elenco, mas entender que no meio do ano vai vir o titular, ou vai vir um que vai brigar pela titularidade, e esse jogador vai perder espaço. Então, quanto que eu posso gastar com um jogador que daqui a 6 meses talvez eu não use tanto? Então, tem um equilíbrio difícil aí. Boa sorte, Cadu, para resolver. Mas eu tenho ficado um pouco frustrada com a falta de agilidade em posições que você já sabe que você precisa. Por exemplo, o Bahia, até hoje, não conseguiu o objetivo de trazer um goleiro para o projeto. E assim, ainda bem, obrigada, Ronaldo, que faz assim... Eu não esperava que eu me sentisse tão segura com ele. O último jogo espetacular, a partida contra o Corinthians, o triunfo. E obrigada, Ronaldo, porque se não fosse por ele. Então, tapou um buraco muito importante. Mas assim, o Bahia ficou 2 anos para contratar um goleiro e o objetivo não foi alcançado. Eu fico um pouco frustrada que tenha demorado tanto e que o Bahia não tenha conseguido. Então, a gente... projeta um pouco isso para o centroavante, né? O Bahia sabe que precisa de um centroavante, e aí, assim, não é colocando o William José aqui para um jogador inútil, não. De jeito nenhum. Um jogador muito útil, com números muito importantes, e que, para mim, é um jogador para ser revezado com um outro atacante titular. Só que o William José não é o nosso centroavante de projeto. Daqui a 3, 4 anos, ele não é o nosso centroavante. Eu quero esse centroavante que chegue, que eu diga que daqui a 3, 4 anos ele ainda é o meu centroavante. Enfim, assim, no sentido de desejo, né? Porque é óbvio que podem acontecer outras coisas. Mas esse centroavante de projeto, o Bahia sabe que quer, o Bahia sabe que precisa e tá tendo muita dificuldade na contratação. É difícil? É difícil, porque a gente fala aqui toda hora. As posições que definem jogo, goleiro e atacante, centroavante, fazedor de gol, são os mais difíceis de você contratar, porque quem tem não quer vender, gente. E para vender tem que ser muito caro. E aí a gente volta lá para a melhor SAF, que por isso que eu tenho paciência, que eu entendo, de que o Bahia não vai fazer compras irresponsáveis que comprometam a saúde do clube. E eu tô bem, eu fico frustrada porque eu sou torcedora, mas eu compreendo que o Bahia não fará loucuras, não fará irresponsabilidades que comprometam a saúde e o planejamento do clube.
E eu tô ok com isso, mas eu fico frustrada de que não tenha achado, ou que não venha agora, que venha só no meio do ano, o nosso centroavante. O Magalhães 4331 faz justamente a pergunta sobre a contratação urgente que o Bahia ainda não fez. E para mim é essa, é a contratação do centroavante. Márcio Underline Amaral pergunta que dia eu vou no Bar FC. Um beijo aqui para os meninos, para o Cássio e para o Pedro. Tava combinado de eu ir em janeiro, quando eu tava em Salvador. Só que o Cássio tirou férias, ele não tava em Salvador. E aí, como assim, também tava complicada a minha agenda, eu pedi aos meninos pra gente deixar pro meio do ano, muito provavelmente eu vou no Brasil também no meio do ano, pra gente fazer presencial com os 3 no estúdio, porque o Cássio não estaria. E eu quero time completo. Então, no meio do ano deve rolar essa participação. O Vigia Comini 89, qual o seu maior ídolo? Eu não tenho, Vigia Comini, um grande ídolo. E é um pouco contraditório, porque, em geral, quem gosta muito de futebol tem esse jogador assim. Mas eu vou te falar o que é mais próximo para mim disso, tá? Já falei isso aqui em outras vezes. Eu tenho muita dificuldade em idolatrar uma pessoa, um jogador, um cantor, um esportista, que eu não conheço de fato. Porque eu posso admirar loucamente o futebol de um jogador e ele ser uma pessoa terrível. E aí, essa pessoa é meu ídolo? Não tô dizendo que as pessoas seriam assim, não. Eu sou assim. O meu critério de ídolo precisa abranger outras coisas que é muito difícil você saber se você não conhece. Então, por isso que eu falo assim, que eu penso de ídolo, sinceramente, assim, meus pais. Porque são pessoas que eu conheço a índole, os valores e que eu admiro profundamente. Em tudo, sabe? Não é apenas numa coisa só. Mas o mais próximo disso é Juninho Pernambucano. Porque vocês sabem que eu tenho uma história diferente de torcida, da minha relação com o Vasco na minha infância. E o Juninho Pernambucano foi esse primeiro cara, assim, no futebol que eu admirei inicialmente, obviamente, pelo futebol, e que hoje eu admiro muito pela parte pública, porque eu não conheço o Juninho profundamente, até conheci ele pessoalmente quando ele estava no Lyon, um jogo entre Lyon e Juventus, que foi inclusive um dia muito especial para mim, porque eu falei pro Juninho que um dos motivos de eu gostar de futebol e de eu me apaixonar por futebol e dos meus, e assim, talvez o meu gol favorito na vida seja gol de falta, é por conta dele, e eu contei tudo isso para ele. E obviamente ele é nordestino também, então tem uma ligação aí, uma questão de identidade que faz muita diferença para mim, até de identificação, né, de representatividade, que para mim sempre foi muito importante. Então, ele é o mais próximo disso. Eu falei tudo isso para ele nesse dia, então foi um dia muito especial. E que eu admiro do que eu vejo, essa parte também dos valores, da índole, do que eu vejo, mas eu não conheço ele profundamente, né? Então, repito, mas é o mais próximo, assim, do que eu penso. Vou registrar aqui a pergunta do Andrei Vasconcelos, que também foi sobre o Cauli, que eu já respondi. O Thiago Nepo 27. Eita, passamos de 50 minutos, hein? Deixa o like aqui. Time surpreendendo na Liga dos Campeões. Você surpreendeu negativamente o Napoli. Achei que tinha obrigação de ter passado pelo menos entre os 24. E positivamente, especialmente em termos de regularidade, é o Arsenal. O Arsenal, assim, eu imaginava uma boa Liga dos Campeões, especialmente fase de Liga, mas eu não imaginava que fosse ser, assim, essa superioridade absurda na fase de Liga. Não imaginava. Por exemplo, o Bayern de Munique, sim, poderia ser, imaginava. O Arsenal, não, me surpreendeu positivamente neste sentido. E aí o Oceanzito pergunta, seria um bom momento para o Bahia focar nas Copas? Tiro curto, sai da fila, Brasileirão é mais difícil. Eu acho que é um objetivo mais realista, mas você não pode priorizar a Copa do Brasil e deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Esse ano o Bahia acho que vai conseguir administrar um pouco melhor uma parte da temporada em termos de elenco e de jogos, né? Temporada passada o Bahia foi a equipe que mais jogou, com mais partidas no futebol, isso é uma loucura. Mas não dá para priorizar a Copa do Brasil em detrimento ao Campeonato Brasileiro, porque regularidade no Campeonato Brasileiro é o que coloca você
a médio e longo prazo nessa primeira prateleira que a gente está falando, que quanto mais tempo você permanece nessa primeira prateleira, mais chances você tem de ganhar um título, né? Seja qual for. Então, é um pouco por aí. Mas, em termos de realidade, o título da Copa do Brasil, ele é muito mais realista do que um título do Campeonato Brasileiro. E aí, acho que é isso. Para terminar, só uma coisa boa, o Romano underline Raíssa, então talvez seja Raíssa Romano, o que eu acho do apelido Haaland da Bahia e Del da Noruega. Tá simétrico, de boa? De boa, Raíssa, mas eu repito, o que eu não gosto eu mesmo já falei isso, tá? Mas a história do Haaland do Sertão. Primeiro que o Del nem é do Sertão, né? Ele é distância, acho que é isso, né? Mas Sergipe, que não é sertão. Então, só para começar, tá errado. E segundo, que coloca ele numa caixinha regionalista que ele não precisa. Então, eu gosto de Del do Bahia. Não é nem Haaland da Bahia, nem Del da Noruega. É Del do Bahia e, entendeu? Eu gosto mais desse caminho. Mas não é que seja um drama, não é mesmo? Porque, gente, a vida precisa ser mais tranquila. Mas tem mais uma que eu quero responder, que é um jogador apenas do PSG que cairia bem no atual elenco do Bahia. Um só. Deixa eu escolher mais. O Ed Santos FBT. E eu quero que todo mundo que ficou até agora nesse vídeo que me diga aqui qual é o jogador de um clube europeu. Se você pode trazer qualquer jogador de um clube europeu neste momento para o seu time, quem é esse jogador? Me diga quem é esse jogador e quem é o seu time. Do PSG, eu acho que eu traria o João Neves, tá? Ou o Nuno Mendes. Não, o Nuno Mendes não, por conta das laterais. Eu acho que eu traria o João Neves. O PSG do João Neves é um e o PSG sem João Neves é outro. Eu traria o João Neves pro Bahia. E é isso. Quase uma hora de vídeo por aqui. Não sai do vídeo sem deixar o like, se inscrever no canal, deixar o hype, todas essas coisas, porque eu passei 1 hora gravando respostas das perguntas de vocês. Beijo, gente. Sexta-feira tem claramente tricolor, muito provavelmente depois do jogo do Bahia contra o Fluminense. Beleza? Até lá, gente.